Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia. E agradecer em primeiro lugar a Deus que tem ajudado e a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem se inscrito no meu canal. Eu já tenho mais de 3.200 horas assistidas e Deus vai nos ajudar, né? Para a glória do nome dEle. Eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra lá no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo número 16, onde diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro ao seu senhor. Ao qual, adivinhando, dava muito lucro ao seu senhor. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: Este homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõe costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo e Silas, eles andavam aqui na missão, eles andavam fazendo a missão que o Senhor Jesus Cristo tinha deixado para eles fazer. Então eles chegaram aqui, eles ganharam a primeira convertida na Europa, foi uma mulher chamada Lídia. Mas agora Paulo e Silas, eles estão indo à oração, e quando essa jovem se aproxima e começa a gritar, esses homens que anunciam o caminho, eles são servos do Deus verdadeiro. Ora, essa jovem falava a verdade, porque Paulo e Silas estavam anunciando o caminho do Deus verdadeiro. Mas aquela jovem, ela não tinha interesse algum que Paulo e Silas tivessem sucesso. Ela estava ali incentivando que a comunidade ficasse contra a Paulo e Silas. Mas ali ela fez isso dia após dia, aonde Paulo e Silas iam, ela estava dizendo: Ei, estes homens que anunciam o caminho, eles anunciam o caminho do Deus verdadeiro. Mas Paulo, como tinha o discernimento do Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo, porque quem é espiritual, ele discerne o espiritual, mas quem não é, ele não consegue discernir. Então Paulo, louvado seja o nome do Senhor, versículo 17, ela seguindo há vários dias. Então no versículo 18, isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. Então o apóstolo Paulo, como ele tinha um discernimento, se fosse no dia de hoje daquelas pessoas que gostam de elogio, que gostam do tapinha na costa, porque o que é mais perigoso, ninguém quer receber crítica, ninguém quer ser questionado,
Mas o que faz mais perigo na vida do homem é esse elogio, é esse tapinha na costa. Se Paulo não tivesse discernimento, ele tinha deixado aquela jovem continuar naquele trabalho, mas ele olha para aquela jovem e não vê aquilo que, ou seja, quando ele olha para a jovem, ele vê o espírito mau, maligno, que estava naquela jovem. Ele vai, olha e diz, eu te mando, em nome de Jesus Cristo, que tu saia dela. E logo ele saiu, porque é no nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem poder, é no nome de Jesus que você vai ter vitória, é no nome de Jesus que você vai receber a sua cura, é no nome de Jesus que você vai ser libertado, é no nome de Jesus que você vai ser libertada. Tudo é no nome dele, é o nome dele que tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, rapidamente, aquela jovem foi liberta daquele espírito de adivinhação que estava na vida dela. Muitas pessoas não gostam deste livro sagrado, deste manual de instrução, desse passaporte. O que tem aqui dentro dele é verdadeiro. Eles abandonam esta palavra, eles gostam muito de adivinhação. Eles gostam muito de viver correndo atrás dessas coisas. Aonde está aqui toda a receita que nós venhamos querer buscar, ela está aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, de repente, aquela jovem, ela foi liberta. Ela foi liberta daquele espírito maligno de adivinhação que vivia na vida dela. Mas o texto diz aqui no versículo 19, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Ora, aquela jovem era uma jovem tão cara que ela tinha vários donos. Quando o texto diz aqui, vendo os seus senhores, vendo os seus donos, porque cada um tinha investido naquela jovem, porque ela dava muito lucro. Ela dava muito lucro ao revelar. As pessoas chegavam lá, ela revelava as coisas. E ali, de repente, ela não sabia mais de nada, porque o espírito maligno tinha saído da vida dela. Louvado seja Deus, porque o poder de Deus é tremendo. Aí agora os seus senhores, vendo que não tinha mais o seu lucro, que o prejuízo estava na vida deles, ali eles odiavam a Paulo. É do mesmo jeito que acontece hoje. A pessoa chega em um lugar, tem um bocado de bêbado, ali que dão renda ali num bar, ali no comércio. Aí a gente chega, evangeliza, tira aqueles bêbados ali do mundão, do álcool. Aqueles donos de bares, eles ficam com ódio da gente. Eles ficam com raiva. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo e não foi só uma vez nem duas não. E acontece com qualquer pessoa. Você tira uma pessoa daquela situação que ela está, ela deixa de dar lucro. Então essa jovem, ela deixou de dar lucro aos seus senhores, aqueles que eram os seus donos, aqueles que tinham investido nela para ter resultado. Então, depois que ela foi liberta, ela não poderia adivinhar mais nada. Mas aqueles pegaram Paulo e Silas, não tinham feito nada de errado. Eles estavam anunciando o caminho da salvação. Mas agora eles se encontram presos e levam eles à praça pública, os magistrados. Aí eles chegam lá, no versículo 21, e nos expõe costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos.
Então eles chegaram lá o acusando, Paulo e Silas, porque se eles fossem o acusar que Paulo e Silas tinham libertado aquela jovem, tinham curado, eles não achariam brecha alguma, mas eles não levaram essa acusação. É como eles fazem no dia de hoje também. Eles levaram, foi que Paulo e Silas colocava costume ali no povo, costume que não era lícito, que não era permitido. Mas aqui no versículo de número 22, Paulo e Silas, eles foram presos, no versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Pois é, porque o alvo é colocar a multidão. Um só não tem êxito, dois não tem. Eles faz aquela reunião, faz aquele negócio e leva a multidão ao encontro. Foi o que eles fizeram, a multidão contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Ora, naquele período, o chicote ali romano, eles tinham ossos e chumbo na ponta, porque era para cortar o prisioneiro. E ali começaram a castigar Paulo e Silas, começaram a açoitar, sem eles ter feito nada de errado, só porque eles tinham feito bem, só porque eles tinham libertado aquela jovem. Mas ao aquela jovem ser liberta, dava um prejuízo. Imagine uma comunidade que tem várias coisas que é vendido, quando você é liberto, você não consome mais. Imagine quanto eu consumi de álcool na minha vida, que eu fui dependente de álcool, eu fui dependente de fumo. E pela misericórdia de Deus, Ele me libertou há muitos anos, mas só pela misericórdia dEle. Mas eu fumava muito, eu bebia muito, eu lembro como que fosse hoje. A minha convenção foi no Maranhão. Eu devia um dinheiro medonho no bar e restaurante, aonde eu bebia, eu trabalhava só para lá. Eu ganhava bem, mas todo o dinheiro meu eu deixava naquele bar. No dia que eu aceitei Jesus, que eu cheguei lá, aquela pessoa do bar disse, mas tu não vai beber mais? Eu digo, vou não, em nome de Jesus não. Nem tu vai fumar mais, não. Ela disse, olhou para minha pessoa e disse, o que é que eu vou fazer agora com a prestação do meu carro? Crê você se quiser, mas aquela pessoa, ela tinha comprado um carro para pagar com o meu dinheiro, com o dinheiro que ela sabia que todos os meses ficava lá. Então uma pessoa dessa jamais quer que você venha aceitar Jesus. Jamais quer que eu venha aceitar Jesus. Por isso que a gente tem que saber com quem anda. A pessoa tem que saber aonde está. Porque é verdade. É verdade isso que eu estou lhe dizendo. Eles não querem. Porque se todos os homens e as mulheres se saírem dos vícios, eles forem libertos, a situação deles fica ruim. Foi o que aconteceu em cantos que eu cheguei, que muitas pessoas foram libertas, e aí arrumei confusão com aquele povo. Mas vamos continuar aqui no texto. Eles o açoitaram, Paulo e Silas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Agora Paulo e Silas, açoitado, todo cortado as suas costas, eles lançam na prisão. E lançam na prisão amarrado. Ali amarrado que só poderia estar numa posição. Então ali eles defecavam, ali eles urinavam e ficavam em cima, porque era amarrado os pés, aqueles homens presos daquele jeito, só porque tinham feito bem, só porque tinham anunciado
o caminho e tinha libertado aquela jovem. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque a cruz é essa, o caminho é estreito, o caminho ele é apertado, mas creia quem quiser, mas é o caminho do céu. E o caminho do céu, aquele que chega lá é o lugar mais seguro. Por isso que ele disse: ajuntai tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba. Sabe por quê? Porque lá não tem ladrão. Aonde a ferrugem não come, porque lá não tem ferrugem. Aonde a traça também não pode destruir, porque lá não tem traça, não tem praga. Sabe por quê? Porque o céu é o lugar de máxima segurança. O céu, ele é uma cidade. O céu está lá em Hebreu, que ele é uma cidade. Hebreu 4 diz que é um lugar de descanso, é um lugar de paz. Então o céu, ele está preparado para aqueles que quiserem ir, porque é através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que o caminho é estreito, porque é o caminho do céu. Mas continuando aqui o texto, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no castro interior e lhes segurou os pés no tronco. Eu não lhe disse que eles ficavam amarrados, os pés e as mãos, eles ficavam numa posição só, e o castro interior era o lado final. Era muito difícil que um homem fosse colocado no lugar que Paulo e Silas foram colocados, e de lá eles vinham sair algum dia. Era muito difícil, porque quando eles colocavam ele lá, de lá mesmo eles seriam sentenciados à morte, não liberto. Mas o versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos o escutavam. Então preste atenção a isso. Paulo e Silas, conhecedores da verdade, conhecedores do caminho da salvação, sabiam para quem estavam trabalhando. Então, para eles tinham prazer em sofrer por Jesus Cristo. O diferente de hoje, que hoje é uma luta, é a força. Uns vai à igreja atrás de receber um milagre financeiro. Se ele recebe, ele depois cai fora. Se ele não recebe, ele cai fora de novo também. Outros vão por alguma coisa, mas Paulo e Silas, eles entenderam o caminho da salvação. Que o caminho da salvação é aquele caminho que conduzirá o homem à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então eles tinham prazer de sofrer por Jesus Cristo. Ao diferente também de hoje, que vive reclamando, ou é do jeito que a pessoa quer, ou a pessoa cai fora. Mas Paulo e Silas entendiam que sofrer por Jesus Cristo era a missão dele. Sofrer por Jesus Cristo seria gratificante para ele. Então bate no ombro do outro e diz: Paulo, vamos cantar. E Paulo diz: vamos orar também. Vamos fazer uma vigília nesta prisão e de concordar um com o outro, porque a Bíblia diz que aquilo que concordar aqui na terra será concordado no céu. Aquilo que é ligado aqui na terra será ligado no céu. Aí aqui eles começaram a cantar. Mas a unção era tão grande do louvor que eles cantavam, porque a unção ela vem através da satisfação, da aceitação daquilo que você está vivendo. Então, como eles tinham satisfação de sofrer pelo seu mestre, o Senhor Jesus, que tinha morrido crucificado naquela cruz, então era muito satisfatório para eles sofrer também por Jesus. E ali eles começaram a cantar. Eles começaram ali a sua vigília.
E quando eles começaram a cantar, creio eu, que Deus no céu diz, eu nunca vi coisas assim. 2 homens em uma prisão dessa, começaram uma vigília, porque não era comum. Mas o mais impressionante foi aqueles presos que eram acostumados só a ouvir grito, clamor, pedido de socorro. Agora eles conseguem ouvir aqueles homens cantando, aqueles homens salmodiando, aqueles homens louvando a Deus, dando glória a Deus, dando aleluia. E aquela unção foi se espalhando naquela prisão e aqueles presos começaram a se admirar. Começaram a se admirar e começaram a ser tocados por a unção que percorria aquela prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí eles continuaram naquele culto. E perto da meia-noite. Aqui o texto diz, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam. Então ali chamou a atenção daqueles presos, trouxe a esperança em ver por quê, e queriam saber por que aqueles homens tinham aquela animação, se era para estar chorando, se era para estar gritando, reclamando dos cortes que havia nas suas costas, mas eles estavam louvando. Porque ali eles estavam com a unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 26 é que ele diz, e de repente sobreveio um tão grande terremoto. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Os presos escutavam. Quando de repente acontece um terremoto que balançou tudo, que estremeceu tudo. Imagine o susto daquele povo que estava naquela prisão. Aleluia, glória a Deus, que os alicerces do castro se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. Louvado seja Deus. Quando Paulo e Silas cantavam, quando Paulo e Silas oravam, quando Paulo e Silas davam glória a Deus, chamou a atenção do papai, chamou a atenção do nosso Deus, chamou a atenção do nosso irmão e Salvador Jesus Cristo. E ele disse, eu vou dar uma visitada na terra, eu vou me aproximar, porque a terra não aguenta a presença de Deus, a terra não suporta, mas Deus se aproximou daquele cárcere, e ali as estruturas se arrebentaram, as correntes foram soltas, as portas foram abertas. Imagine o poder de Deus quando entra em ação. Aqueles presos não entendiam nada, quando via as correntes ali dos seus braços caindo, das suas pernas, as portas se abrindo, e ali o seu coração trazia esperança que estava livre, que estava sendo liberto. Sabe o que é que fez isso? Quem fez foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E o versículo 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que todos os presos já tinham fugido. Então a lei daquela época, em primeiro lugar, o carcereiro não era para estar dormindo, ele era para estar vigiando. Mas veja que ele estava dormindo. Sabe por quê? Porque quem estava em luta não era ele, quem estava em luta era o servo de Deus e os outros presos que estavam ali. Mas de repente o carcereiro olha e quando vê as portas tudo abertas, pelo ditado mesmo escancarado, ele pegou a espada e quis se matar. Porque naquela época, pela lei, se ele deixasse aquele povo fugir, ele pagava com a sua própria vida. Mas ali de repente, no versículo 28, Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Oh, glória a Deus, não fugiu.
não fugiu. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não foge da luta. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não foge da luta. Aquele que tem a confiança em Deus, ele não foge. Então Paulo e Silas disse: ei, não faça isso, que todos nós estamos aqui. Louvado seja Deus, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todos os tremos se prostraram ante Paulo e Silas. Paulo pediu: acenda a luz, e pulou dentro, e todos tremos começaram a tremer e se prostraram aos pés de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro estava com medo. Ele sabia o que ia acontecer perante os seus senhores. Aí ele foi e disse: senhores, o que eu posso fazer para me salvar? O que eu posso fazer? A pergunta é essa. A chave desta palavra é essa. A chave bíblica aqui é essa. O que eu posso fazer para me salvar? O que você pode fazer para se salvar? Você viveu uma vida e não tem dado certo, não tem dado êxito algum. Você já procurou em vários lugares cura, libertação, não conseguiu. A receita está aqui. O que eu posso fazer para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A palavra é essa. Crê no Senhor Jesus Cristo que serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo aqui de número 33, e tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Está vendo? Naquela mesma noite ele levou Paulo e Silas para a sua casa e chegou lá, cuidou dos ferimentos que havia em Paulo e Silas. Mas o texto diz aqui: e logo foi batizado, ele e todos os seus. Não teve que ter um discipulado de vários tempos, examinado, não. Tu creu no Senhor Jesus, então foi batizado ele e a sua família. Versículo 34, e levando a sua casa, lhe pôs a mesa na sua pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo esta palavra, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e se sermos condenados, sendo os homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lança fora. Não será assim, mas venha eles mesmos e tire nós para fora. Está vendo? Eles, quando viram o que tinham feito, como eles tinham errado, agora mandaram às escondidas que Paulo e Silas poderiam ir-se embora. Paulo disse: não, vocês fizeram errado, agora venham vocês mesmos, venham se rebaixar, venham se humilhar, porque vocês que erraram, vocês que fizeram a coisa errada, aí agora quer que fique escondido. Aí eles tiveram que vir na presença do povo mostrar que eles tinham errado. Mas aqui o que eu quero findar esta palavra dizendo a você: Deus, ele tem poder para resolver essa situação na sua vida. Ele tem
o poder. Ele pode todas as coisas. Então veja que aquele cárcere, ele foi liberto, todo mundo que estava ali, daquelas prisões, foram libertos porque Deus o sacudiu, aquele cárcere. Deus destruiu aquele sofrimento daquele povo. Por causa de quê? Por causa de 2 homens que louvavam, 2 homens que cultuavam a Deus na dificuldade. Então não deixe Jesus na hora da dificuldade, porque é na dificuldade que ele costuma se manifestar. Você lembra lá no mar, na tempestade, quando os discípulos estavam sofrendo, que ele veio por cima d'água? Você lembra e disse, não temas, sou eu. Ele foi lá, andando por cima d'água. Então é na sua luta que ele vai se manifestar. Então que Deus o abençoe. Cada um de nós me ajude a espalhar esse vídeo, a publicar. Me ajude no nome de Jesus Cristo. E que Deus o abençoe cada um de nós. E a palavra é essa. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Ele diz para Tomé, Tomé, seja crente. Então ele mandou Tomé crer. E você vai ter vitória. Você vai vencer no nome de Jesus. Amém.